Fala galera, beleza? Meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é um chamado aos jovens, o lugar onde eu compartilho com vocês a palavra de Deus e te convido também a embarcar nessa jornada de espalhar o evangelho por todo mundo. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é minha mãe, então vou deixar... Olá, eu sou Gislene Alonso, sou mãe do Célio e agora visitando ele aqui nos Estados Unidos, resolvemos fazer esse vídeo para vocês. E hoje eu quero fazer algumas perguntas, porque eu compartilho muito com vocês aqui a minha perspectiva nessa de ser missionário, nessa de fazer a missão aqui fora, no exterior, mas eu quero que vocês conheçam também a perspectiva de uma mãe que deixou o filho ir bem novo e que até hoje talvez sofre com um pouco disso, no sentido de que é algo muito difícil, especialmente para uma mãe, deixar o filho ir. Então, eu quero perguntar 3 coisas para minha mãe. A primeira delas vai ser como foi a experiência, qual foi a parte mais difícil dessa experiência e o que ela recomendaria para outras mães que também estão passando por essa mesma renúncia e como isso pode ajudar. Então, se você não é inscrito, aproveite e já se inscreve, deixa a curtida aqui também, para que a gente saiba que você está gostando desse vídeo. O YouTube também recomenda para outras pessoas. E vamos lá então, a primeira pergunta. Quer falar alguma coisa antes da gente fazer a pergunta? Eu quero dizer para vocês que falar de Deus é muito bom, mas quando a gente se envolve com a missão de Deus, ainda é melhor. E Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, não só do Célio, a minha, de todo ser humano. É propósito de Deus que todos nós servimos a Ele. Amém. Então, a primeira pergunta, como foi deixar eu vir tão jovem? Qual que foi a sensação? Eu disse para ele, não faz pergunta difícil não, hein? Pois é, essa pergunta dele é muito pertinente porque todos nós que somos pais e mães, a gente sabe que filho é um pedaço da gente, né? E naquele momento, em deixar ele aqui nos Estados Unidos, numa terra desconhecida, longe de nós, né? Com um paladar totalmente diferente do que ele ia encontrar aqui, idiomas diferentes, pessoas diferentes e sem ninguém que pudesse apoiá-lo aqui. Para nós foi muito difícil, mas no fundo a gente tinha certeza que ele veio porque recebeu um chamado de Deus, né? E Deus me deixou ele aqui na terra para me estar cuidando dele, mas ele é filho de Deus, primeiramente. Então ele veio porque recebeu um chamado do Senhor e eu creio muito nisso. Hoje a gente ainda passa muitas saudades, tanto é que a gente vem aqui, a gente consegue vir uma vez por ano. Passamos na pandemia 3 anos e pouquinho, quase 4 anos sem vê-lo, porque não permitiam entrar turistas nos Estados Unidos. E aí o ano passado a gente conseguiu vir, foi muito bom e a gente está aqui novamente. Amém, amém. E pra mim eu acho que foi algo muito difícil também, porque crescendo eu nunca imaginei que eu ia estar tão distante, tão jovem. Mas foi uma dessas experiências que realmente me ajudou a amadurecer muito rápido. E talvez eu nunca ia ter essa experiência se eu tivesse continuado no Brasil. E nunca se sabe qual seria a história que Deus ia escrever pra mim se eu tivesse continuado no conforto da minha casa, no conforto da... tudo que eu tinha no Brasil, certo? E muitas das vezes, e talvez nesse 2025 você tá procurando algo novo com Deus também, talvez o primeiro passo é você sair da sua zona de conforto, você buscar o desconhecido e pisar com fé nos planos que Deus tem para você para esse ano. E muito me impressionou na primeira pregação que o Célio Filho teve, depois de uma verdadeira conversão, que foi com o grupo Caleb, né? Então o Célio Filho, na primeira pregação dele, ele disse para todos, e na hora, no momento, assim, me fez chorar muito, e talvez ele vai ficar sabendo disso hoje. Foi no dia que mais impressionou, como ele disse ali, que ele tinha tudo no Brasil, né? Ele tinha empregadas para fazer o que quisesse, ele tinha comida quentinha na hora, ele tinha escola boa, ele tinha os pais perto, e aqui ele não ia ter nada disso. E no dia que ele falou isso na pregação dele, aquilo tocou profundamente meu coração, porque ele disse, eu não era preocupação para minha mãe, né? Ele estudava, ele fazia as coisas da igreja e realmente ele nunca foi preocupação para mim. Só que ele vivia no mundo que não era o mundo que Deus queria para ele. Então agora ele conhecia o chamado do Senhor. E isso é muito bom. E você que talvez está escutando isso e não sabe um pouquinho da história, a gente tem um vídeo no canal que eu estou compartilhando um pouquinho do testemunho de como foi que eu realmente me tornei um missionário, como que eu saí dessa mornidão de sentar na igreja de sábado a sábado, domingo a domingo, para estar fazendo a missão de Deus hoje. Então se você não conhece, dá uma olhadinha aí no canal também. E
Indo para a próxima pergunta, qual foi a parte mais difícil dessa jornada? Qual foi a parte mais difícil de deixar eu vir? Foi a questão de que eu não conheci ninguém, a questão que era algo muito novo, que você sentia que eu não estava preparado? Qual que foi a parte mais intensa? Para nós, eu acho que foi realmente a questão da distância, um país desconhecido, e se você passasse mal, como queria fazer? A sensação que a mãe tem, né? Que quando o filho fica doente, a gente quer que seja na gente. E a minha preocupação o tempo todo era isso. Tanto é que quando a gente veio deixá-lo aqui, né? Eu falei com o seu pai, olha, eu não saio daqui sem antes comprar uma bicicleta para ele, porque para ele fazer as refeições era longe, e sem comprar um chip para o celular, porque para a gente poder falar. Então a minha preocupação maior era realmente a distância de um país tão longe, tão desconhecido de você, né? Sim, também porque muitas das vezes eu passava perto no Brasil, a senhora estava literalmente 2 passos de distância no quarto ali, né? Mas aqui não é só 2 passos. Às vezes tá uma ligação, mas só que é muito limitado o que você pode fazer. E é muito diferente de estar perto, né? Mas ao mesmo tempo essa dependência, essa falta de dependência também me ajudou para poder depender de Deus mais. E muitas das vezes é muito difícil, porque você não sabe qual que vai ser o resultado, certo? Mas mesmo assim, Deus está guiando tudo. E eu penso na história da minha mãe como se fosse a história de Abraão e Isaac também. Abraão teve que ter fé de deixar e sacrificar o Isaac, mas Isaac também teve que ter fé de saber que o pai dele estava fazendo o que era melhor. E muitas das vezes as histórias mais bonitas são as que Deus escreve quando 2 pessoas têm fé no mesmo propósito que ele tem. E não só a minha mãe, mas também meu pai, que não está aqui com a gente nesse vídeo, mas ele realmente foi algo que foi muito especial nessa jornada também, muito importante, porque ele conta a história de que muitas das vezes minha mãe estava fazendo tudo possível, queria vir aqui, estava chorando e falando que não, vamos comprar a próxima passagem, mas ele estava no Brasil falando, vai estar tranquilo, vamos confiar em Deus, porque a gente confiou nele até aqui, e ele não vai nos decepcionar hoje. E indo para a última pergunta, que no caso é algo que muitas vezes pessoas, isso não é uma experiência, a experiência que eu passei, que você está passando, não é uma experiência que é exclusiva, tem muitas famílias que também passam por isso. E eu queria perguntar à senhora o que você recomendaria e o que você tem para falar para pessoas que estão passando, não só por essa saudade de estar de longe de casa, mas essa renúncia de um filho, essa renúncia de deixá-lo ir e com todas as questões, e se, o que a gente faz com isso? Eu sempre brinco muito com o Sem Filho, que eu falo com ele assim, se o si fosse mulher, eu teria 2 mães. Então o si é a dúvida, é aquilo que Satanás e que o inimigo quer implantar na nossa mente. Nós, quando deixamos você vir, nós cremos que Deus estava trabalhando. E um conselho que eu dou aos pais, ensina os seus filhos o caminho que deve andar, né? Parte de Provérbios diz isso, porque quando a gente tem Deus e crê nesse Deus, independente das tempestades, Deus vai estar do seu lado. Não importa a maré, seu barco vai navegar e a gente precisa de crer realmente nesse Deus, nesse Jesus que está perto de nós todos os dias. E quem convive comigo de mais perto no Brasil sabe que eu creio nesse Deus. E talvez seja isso, talvez não, eu tenho certeza que foi isso que nos deu força e encheu o nosso coração de esperança. Porque até pouco tempo atrás, antes da pandemia, as pessoas dos quais a gente dava estudo bíblico chegavam a perguntar, e se você não puder mais entrar nos Estados Unidos, porque estavam fechados, o que você fará? Eu falei, eu vou continuar crendo no Deus. O meu Deus é o Deus do impossível e certamente Ele fará esse encontro acontecer. E se não fosse aqui na Terra, com certeza seria na eternidade. Deus tem um plano especial para cada um de nós. A gente precisa de crer. Você quer compartilhar aquele verso que você tinha pensado aí, sobre que tem tempo para tudo? Esse é meu verso de cabeceira. E eu digo que Eclesiastes 3, ele é de uma sabedoria tremenda. Porque diz assim, capítulo 3, no versículo 1, diz, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar
e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de pratear e tempo de dançar. Eu creio que esse aqui é o verso meu favorito, porque diz que tem tempo de chorar, mas também tem tempo de rir. E hoje nós podemos compartilhar de grandes risadas, de grande sorriso. E eu clamo a Deus, sim, não só que o Célio Filho, mas você, jovem, creia no poder de Deus. Amém. E a Bíblia nos diz em Salmos também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a gente deixa essa mensagem com você, e se eu posso resumir a experiência da minha mãe em uma foto ou em uma escultura, talvez você conhece o famoso escultor Michelangelo, e ele fez uma escultura que chama Pietà, onde é a mãe de Jesus segurando já o corpo adulto dele e depois da sua morte. E eu fiquei pensando nisso, e tem um termo que eles falam que é a crucifixão feminina, porque é esse de deixar um filho ir. E eu penso sobre a vida da mãe de Jesus, sabendo que as coisas vão ser perigosas, sabendo que todo mundo vai rejeitar Jesus e que esse é o Salvador do mundo. Ela podia ter falado, não, meu filho, não sai de casa. Mas teve uma coisa que ela percebeu. Ela percebeu que mesmo o mundo lá fora poderia machucar, poderia ser perigoso, era mais perigoso que ele ficasse em casa, no conforto. E muitas das vezes, essa é a mensagem que a gente precisa saber. Talvez você não tenha parado para pensar, mas muitas das vezes o que a gente precisa para poder sair dessa experiência de talvez mornidão, dessa experiência de falta de fé, é uma experiência que vai causar desconforto, é uma experiência que vai chacoalhar as coisas, para que a gente possa confiar nele totalmente. E dessa vez que eu estive aqui, a gente conversando à noite, porque claro, a gente tem um tempo de mãe e filho, e o Célio Filho junto conosco, eu disse para ele, meu filho, me perdoa, se por aperto que você tenha passado. Mas foi a melhor escolha. E é isso aí. Às vezes a gente passa aperto, mas... Boa tarde. Em que posso ajudar? Mas é isso aí. Às vezes a gente passa aperto, às vezes a gente passa por... no procuratório. Mas é isso. A gente passa por aperto, a gente passa por dificuldades. Mas talvez se a senhora tivesse me prevenido dessas dificuldades, eu não tornaria a pessoa que eu sou hoje. Amém por isso. Então, eu acho que não tem necessidade. Se você é uma mãe, não tem necessidade de pedir desculpa pro seu filho por deixar ele entrar na vontade de Deus. Porque a realidade é que, mesmo que a gente passe por momentos difíceis, ou a gente vai ficar melhor, ou a gente vai desistir da caminhada. E Deus está nos dando a oportunidade de se tornar pessoas melhores através das coisas que a gente passa. Então, louvado seja o nome dele. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve. Se você quer mais vídeos assim, deixa o comentário, compartilhe com seus amigos. Vou estar deixando aqui também o Instagram da minha mãe. Ela compartilha coisas, compartilha versos bíblicos lá também, se você quiser dar uma olhada. E eu vou estar deixando o meu Instagram também para que você possa ir lá, dar aquela moral lá também. E é isso. Te vejo na próxima. E não sei quando mais ela vai estar no próximo vídeo, mas a gente vai tentar fazer mais um vídeo então. Tchauzinho, fique com Deus. Fique com Deus. Um abraço.